Olá pessoal, eu sou a professora Isabel do EduSer e hoje estou aqui para conversar com vocês sobre como o cérebro funciona. Antes de mais nada, quero falar para você que o EduSer tem um propósito muito especial, que é ajudar você, professora, psicopedagoga e neuropsicopedagoga, a acelerar o processo de aprendizagem da criança com deficiência intelectual ou com dificuldades na aprendizagem. E você topa esse desafio? Conto com você. A nossa jornada é muito grandiosa e vamos juntas fazer a diferença no processo de inclusão. Mas para tudo isso ocorrer, primeiramente temos que saber como o cérebro funciona, que é o nosso tema de hoje. Vamos lá então. O cérebro é um órgão do sistema nervoso central. E é no cérebro que nós temos a consciência de si. É ali que a criança tem a consciência de si, a consciência das suas ações e também a consciência das relações com o meio ambiente no qual ela pertence. Ou seja, tudo passa pelo nosso sistema nervoso central e pelo nosso sistema nervoso. Agora, o cérebro é fundamental que a gente compreenda como ele funciona. Por que isso? Porque se nós compreendemos a forma como o estímulo entra e é processado e elabora uma resposta, isso fica mais fácil para nós. Então é essencial que a professora psique e a neuro realmente compreenda como o cérebro funciona. Vejam bem aqui, ó, como é que acontece? Nós temos um estímulo, o cérebro recebe esse estímulo. Esse estímulo é processado e dá uma resposta. É assim. Mas qual é a nossa diferença do EduSer? O que nós queremos que você compreenda? Não é esse esquema aqui, ó. O estímulo, recebe o estímulo, processa a informação e dá uma resposta. Não, eu quero mostrar para vocês como esse estímulo pode ser mediado, como nós podemos acompanhar esse processo da informação recebida, do estímulo recebido, e como nós podemos ajudar a criança a dar uma resposta mais elaborada. Para isso, você tem que aprender a mediar, porque a mediação ela ocorre na entrada da informação, na elaboração da informação e na saída da informação, que é a resposta. Então, o nosso papel aqui é decifrar como o cérebro funciona, sendo ele mediado. Então, quando o cérebro recebe um estímulo qualquer informação, a conversa com a mãe, uma atividade na escola, a buzina de um carro, ou algum flash de televisão, alguma coisa, qualquer estímulo. Se a criança já sabe o que é aquilo, nada acontece no cérebro. De novo, não é potencializado nada. Aquilo faz parte das zonas de desenvolvimento real, aquilo que a criança já sabe fazer sozinha. Nós vamos trabalhar com a parte potencial desse cérebro, porque quando ele é mediado, nós potencializamos essas possibilidades do pensar, um pensar mais elaborado, com estratégias, e a mediação ajuda a gente nisso. Agora, quando o cérebro recebe algo novo, mediado, vai potencializar. Esse novo não dá uma resposta imediata. Esse novo tem que pensar. Exige da criança um pensar. E como é que acontece isso? Nesse pensar, o mediador ativo, com muitas perguntas, vai construir e ativar novas rotas cognitivas. E essas perguntas não são quaisquer perguntas, são perguntas muito bem planejadas e elaboradas. Porque essas perguntas têm que garantir a plasticidade do cérebro, que vai ser reprogramado. Dessa forma, você consegue então perceber a diferença entre o cérebro que recebe um estímulo qualquer e um estímulo mediado. Então, quando o estímulo é mediado,
Não acontece uma resposta imediata a um pensar. E aí, nesse pensar, é construído novas rotas e o cérebro se reorganiza. Eu já expliquei para vocês que o nosso cérebro ele tem essa capacidade, né, de ser plástico, flexível, de se organizar. Nós temos essa capacidade, mas essa capacidade é potencializada quando nós temos a presença do mediador, que sabe fazer as perguntas certas. Quando eu falo nas perguntas certas, eu estou dizendo que essas perguntas são direcionadas ao desenvolvimento de alguma função cognitiva que está deficiente no meu aluno. Essa é a diferença. Eu não quero que você conheça, por exemplo, as partes do cérebro. O nosso propósito não é esse. Isso você pode ver estudando, vendo vídeos. O nosso propósito aqui é outro, é que você compreenda como esse cérebro funciona e as principais rotas ou conexões que permitem a aprendizagem. Porque essa aprendizagem, quando a gente fala no EduSer de acelerar a aprendizagem, é acelerar o processamento cognitivo do ato de pensar. A criança tem que aprender a pensar. Então, se você compreende como usar essas conexões e elaborar e percorrer, instigar, ampliar as rotas cognitivas, o que você vai fazer? Você vai usar essas cognições todas para ensinar a criança. E com isso a gente tem o aceleramento da aprendizagem. Imagina você quando vai para um lugar que você não conhece, certo? Aí você vai, aí demora, chega lá, demora, uma viagem longa. Na segunda vez, na terceira vez, na quarta vez, isso é o quê? Rapidinho. Meu Deus, que rápido, já estou aqui. No cérebro acontece da mesma forma. Você começa a mediar, vai ser um pouquinho mais difícil, vai mediando, vai mediando. Chega um momento que você vê que a criança realmente expandiu aquela forma de pensar. E com isso, mediando semanalmente a criança, você vai conseguir acelerar esse processo, que é um processo que está atrasado. Agora, alguns aspectos importantes. São vários, mas eu vou destacar aqui nesse vídeo 2 processos e aspectos muito importantes. Além da emoção, que é a base de tudo, especialmente para o mediador, porque é pela emoção que ele consegue a reciprocidade da criança, o vínculo afetivo. Tem esses 2 aspectos aqui que eu marquei que são fundamentais, que é a atenção e a memória. E geralmente as crianças com deficiência intelectual são essas 2 coisas que estão assim, emperram, né? Atrapalham muito esse processo. Às vezes elas não têm atenção e às vezes elas não têm a memória que guarda a informação. Então nós vamos começar aqui com a atenção. A atenção, ela precisa dos receptores sensoriais, que devem ser estimulados com as informações e com as sensações. Só que eu quero chamar a atenção aqui o seguinte, quando você fala assim das informações, quando você vai dar uma informação, você tem que ter certeza que aquela informação a criança não conhece ainda, ou seja, porque se ela já conhecer, não vai chamar a atenção dela. E se tem algum vínculo com o hiperfoco, porque daí chama a atenção. Ou aquilo é interessante, eu quero, eu gosto disso. Então são sensações, né? São sensações que entram no sistema nervoso, só que nesse processo de receber o estímulo, o que essa atenção faz? Ela seleciona o que é relevante do que não é relevante. E aí, se é irrelevante, ela descarta. Por isso que é importante vincular os nossos estímulos,
essa sensação de prazer, de gosto da criança no aprender com o hiperfoco, que já é meio caminho andado. Olha, o que eu vou te ensinar aqui tem tudo a ver com aquilo que você gosta. Aí ela vai ter atenção, senão ela vai descartar, não é do interesse dela. Agora, se é relevante, ela foca, ela tem interesse. Antes de começarmos a mediar, o importante é descobrir o hiperfoco da criança e também o que ela já sabe fazer sozinha, para a gente não perder tempo. Então, a atenção ela é essencial para conseguir esse foco, essa concentração. Lembra as crianças com hiperatividade e déficit de atenção? Então, qual a atenção, né, que devemos produzir nessa criança? Como obter a atenção dessa criança? Por esse caminho do hiperfoco, para que ela possa ver que aquilo tem um sentido, tem um significado, ela vai aprender algo novo. Agora, a atenção, a gente vai estimular essa atenção deixando para a criança claro qual é a nossa intencionalidade. Porque quando a gente utiliza bem claramente a intencionalidade, a mediação de intencionalidade, o que acontece? Ela gera uma força, uma engrenagem para desencadear essa atenção. Vejam que beleza. Aí a mediadora, ela tem que selecionar o estímulo. Então não é qualquer estímulo que você vai selecionar. Lembra, o estímulo entra, ele é processado e sai uma resposta. Então eu quero garantir o máximo de atenção dessa criança para aquele estímulo. Agora, uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês. Quando o estímulo, ele vem com essa carga emocional de que eu sou capaz, que vai ser legal, que eu vou aprender algo novo, o que acontece? As sinapses, elas recebem essa informação e ajudam no processamento. Agora, se a criança não vê sentido naquilo que você está ensinando, o que acontece? O contrário. Mesmo que inconscientemente, tá? A criança inibe a transmissão sináptica. Sabiam disso? Inibe. Não vai para frente a informação. Não constrói aquela rede, aquela rota sistêmica dentro do cérebro. Agora, a criança que não tem uma imagem de si positiva também vai boicotar essa transmissão das sinapses. O importante aqui é que a gente motive essa criança, acredite que ela é capaz, para que esse estímulo entre potencializado, ajude nesse processamento, nessa elaboração cognitiva e tenha uma resposta que a gente chama de alto nível. Ou seja, o que é um alto nível para uma criança que tem deficiência intelectual? Que você consiga compreender que ela pensou ou elaborou uma estratégia para dar uma resposta. Isso é de alto nível. Agora, algo que eu quero chamar também a atenção, porque algumas crianças com autismo, com TOD, com dislexia, elas têm também algum distúrbio de sono. E o sono é importante para a atenção, porque se a criança não tem um sono adequado, essa falta do sono prejudica a atenção. Eu sempre recomendo para os pais, né, e para as pedagogas, psicopedagogas e neuro, que orientem essa família para que essas crianças possam praticar um esporte, também pratiquem meditação e use florais, porque os florais ajudam aqui, ó, nessa questão aqui, ó, da transmissão das sinapses. Eles ajudam, é como se eles equilibrassem, certo? Que eles rompessem com essa inibição, com esse boicote dessa informação. Então, isso é bem importante, gente. Agora, vamos passar para um outro momento. A criança teve atenção, eu expliquei, ela
elaborou legal, deu resposta legal e chegou no outro dia ela já não sabia mais nada. Por quê? Por causa da memória, que é outro problema. O nosso aluno muitas vezes não consegue absorver aquela informação que você trabalhou. E você trouxe tudo, trouxe jogos, trouxe música, trouxe vários recursos coloridos, mas chegou no outro dia a criança já não sabia mais aquela informação. Então vamos entender um pouquinho como essa memória funciona e como nós podemos mudar essa situação. Então, na memória, o que a memória faz? Ela codifica a informação recebida. Aí lá ela armazena, evoca e consolida. E esse processo aqui, ó, de codificar, armazenar, evocar e consolidar é fundamental para que a aprendizagem ocorra. Eu vou explicar daqui a pouco cada um desse aqui. Mas quando nós trabalhamos com mediação e na nossa mediação, a gente propõe para a criança, né, pelas perguntas, que ela consiga fazer as transcendências e construir um significado, a gente ativa essa memória. Porque as sinapses, elas vão construir rotas e buscar na memória as conexões necessárias para dar um sentido para aquilo que a criança está aprendendo. Quando a criança dá um sentido, a memória é ativada. É como se ela ficasse mais fixada na mente. E até muda, né, o ponto de vista da criança. Então, vejo aqui que eu mostro esse processo da memória é composto por essas 4 etapas aqui: codificação, armazenamento, consolidação e evocação. A codificação é quando a criança recebe as novas informações que são absorvidas e conectadas ao que já existe. Só que o que já existe não move essa rota, não amplia as conexões cognitivas, não amplia. Para ampliar, precisa de algo novo. Porque aqui é a zona de desenvolvimento real. A criança já recebeu aquela informação. Então, se ela já sabia, continuou da mesma forma. Agora, por isso que eu falo para vocês, se ela já sabe, mas sabe de forma superficial, o que você vai fazer com a entrada desse estímulo? Vai ativar as funções cognitivas de entrada. Como é que a gente faz isso? Trabalhando a percepção clara e precisa. E aí você vai desenvolver os detalhes. Você vai trabalhar muito os detalhes daquele estímulo. Se é uma imagem, o que a imagem apresenta? Se é um texto, o que o texto diz? Se é uma ação, por que foi feita aquela ação daquele jeito? Explorar ao máximo. Por quê? Com isso, você está trabalhando as operações mentais de identificação, classificação, comparação, observação, seriação, raciocínio hipotético. Tudo aqui, ó, na codificação da informação. Buscar nessa informação o máximo de detalhes. Em seguida, ao armazenamento, que é a retenção dessa informação. Um outro processo é o armazenamento da informação. Como é que a criança retém essa informação? E é aí o nosso maior desafio enquanto mediadora. Porque o nosso aluno muitas vezes não retém aquela informação. No outro dia ele não sabe mais o que a gente explicou no dia anterior. Mas nós temos que pensar que pela mediação nós conseguimos dar sentido para a informação recebida, organizar um banco de dados cognitivamente e fazer esquemas de conexões entre essas informações. E aí a gente consegue dar um sentido. Por isso que esse bloco aqui eu separei como sistêmico. Tá tudo ligado à informação, todos os dados sobre aquela informação e os esquemas possíveis daquela informação. Vejam bem, o estímulo entra como uma informação única. Quando você faz o detalhamento, você junta dados àquele estímulo, àquela informação.
E aí, juntando esses dados, a gente acaba fazendo um esquema mais complexo que compõe aquela simples informação, que aparentemente seria simples, né? Então, esse processo, se você consegue fazer esse processo pela mediação, você vai conseguir com que a criança armazene essa informação. Agora, a consolidação dessa informação é quando ela já está ali armazenada, mesmo que temporariamente, e ela fica estável e você então vai começar a usar dia a dia, associando, dizendo para a criança, por exemplo, ó, lembra, nós fizemos isso aquele dia e nós vamos usar tudo igual hoje. Aí aquela informação que já está armazenada vai ganhando um sentido. E a evocação é quando a informação é lembrada. Aí o que acontece? Olha, vejam bem, a informação recebida e armazenada, ela não é armazenada num único local. Ela é distribuída. E nessa evocação, o que acontece? Quando a gente lembra a criança de que todos aqueles processos nós já vivenciamos, nós já fizemos, já construímos estratégias, alguns conectores são ativados de áreas e lugares diferentes, porque as informações também são armazenadas em lugares diferentes. Então, há uma ativação completa, certo? Das conexões. Por isso que é incrível você aprender a mediar. Você, professora neuro e psico, aprendendo a mediar, a sua atuação será outra. E o desenvolvimento e desempenho do teu aluno será espetacular. Então, a ideia é que você compreenda como o cérebro funciona e utilize essa compreensão de forma planejada para atuar incisivamente dentro desse processamento cognitivo que no nosso aluno com deficiência intelectual está com deficiência. Agora, como a memória é processada em lugares diferentes, ela também pode ser classificada como o prazo, curto prazo, quando ela é usada e descartada, e longo prazo, quando o registro é permanente. E é aqui o nosso interesse, aqui nessa memória de longo prazo. Mas para que esse registro permanente ocorra, nós temos que submeter o nosso aluno à experiência de aprendizagem mediada, certo? Porque nós vamos focar na potencialidade dessa criança e não mais nas incapacidades que ela tem. E aí nós mudamos toda a realidade dessa criança. Todo o processo de mediação tem como foco registrar na memória essa informação de forma permanente. Se eu acredito que a criança pode fazer isso, eu mudo. Eu não vou mais ficar me lamentando que ele é síndrome de Down, que ela tem dislexia mesmo, que ele tem falta de atenção mesmo. Não vou gastar o meu tempo com isso. Eu vou gastar o meu tempo com o quê? Mediando. Mediando o tempo todo. E aí, com isso, eu mudo a realidade dessa criança, né? Porque os processos cognitivos dela, quando mediados, eles são ampliados e compreendidos, inclusive pela própria criança, porque ela aprende a pensar sobre o seu próprio pensamento. E aos poucos ela vai vendo que alguns pensamentos não são adequados, ela vai arrumando. E você vai ajudando. O processo cognitivo, no caso, né, não se trata só de uma resposta ao estímulo que recebeu, mas uma resposta elaborada cognitivamente. E quando a gente fala dessa elaboração cognitiva, a gente está dizendo
de você pensar de forma estratégica, que a criança consiga construir isso. Tem uma estratégia para eu dar resposta. Eu não posso dar resposta por ensaio e erro ou de forma impulsiva. Eu tenho que dar uma resposta elaborada, consciente da estratégia que eu utilizei. E aí, o estímulo, a gente planeja ele, organiza de forma intencional, para que essa cognição se estruture, utilizando sempre as funções de entrada, elaboração e saída no ato mental. Isso constitui o ato mental. Se não é efetuado esse ato mental de forma adequada, o que acontece? Há uma disfunção das funções cognitivas, tanto de entrada quanto elaboração e saída. E essa é a origem da deficiência intelectual ou da dificuldade de aprendizagem. Por isso que o Forster fala, independente da condição cromossômica, genética, seja lá o que for, essa condição não define quem a criança vai ser, e sim a privação cultural da mediação cognitiva. Por isso que nós vamos acelerar o processo de aprendizagem da criança, ensinando você, professora neuropsico, ensinando você a mediar. Porque com a mediação a gente vai atuar aqui, ó, na função cognitiva de entrada, de elaboração e de saída. A entrada é como recebem o estímulo, aqui como elabora esse estímulo, relacionando com vários dados, dando significado, e a saída, que é quando a criança dá uma resposta mais elaborada. A mediação, então, é o nosso pilar. Aqui no EduC, o nosso pilar é a mediação. E não é qualquer mediação, é a mediação proposta pelo professor Helvin Forster. E a nossa base também, quando você aprende a mediar, uma das coisas principais é você fazer com que a criança pense no detalhamento desse estímulo. Quando a gente faz esse levantamento detalhado de como a criança pensa, a gente descobre quais são as funções cognitivas que estão deficientes. E nós, então, vamos preparar uma intervenção de forma intencional, porque a mediadora, ela conduz estrategicamente esse processo cognitivo. Você quer aprender a fazer isso? Essa é a pergunta que eu faço. Se você acredita que o seu aluno é capaz, mas você não sabe como ensinar ele, eu estou aqui. Pode perguntar, que eu vou fazer questão de explicar o que está acontecendo, dar algumas dicas, te ensinar algumas estratégias e o melhor de tudo, te ensinar a mediar. E aí nós vamos juntas conseguir mudar a realidade dessa criança. Você topa? Dando continuidade, então, eu vou fazer e mostrar para você como se faz mediação. Trouxe um exemplo de uma atividade normal, comum, simples, para que você tenha uma ideia de que tipo de perguntas nós podemos fazer para as crianças. Aqui eu peguei uma tarefa bem comum, são 5 borboletas, elas basicamente são do mesmo tamanho, todas elas estão numeradas. E em cima dessa ideia, dessa tarefa muito simples, eu vou mediar, mas eu vou ter uma intencionalidade e eu vou dizer para a criança qual é a minha intencionalidade. A tarefa é o seguinte: escreva o que há de comum entre as borboletas. Vejam bem, gente, as borboletas aqui, aparentemente, pela uma dimensão perceptiva, são todas diferentes umas das outras. Mas aqui, quando eu busco detalhamento, o que eu tenho? Eu quero o detalhamento dessas borboletas para ir em busca do que é comum entre elas. Isso não é um jogo. É uma forma de pensar diferente sobre aquilo que aparentemente você está vendo como... Não, mas são todas diferentes. Como que tem em comum aí? Vamos pensar.
Assim, geralmente, né, as coisas que são diferentes entre os objetos são mais fáceis da gente trabalhar. São poucas mediadoras que trabalham o que é comum dentro do que é diferente, porque é mais fácil você buscar a diferença, porque ela é nítida, perceptiva, do que você pensar em algo que une aquelas diferenças. Então, sempre assim, nós começamos assim uma mediação, ó, entrega a tarefa para a criança e diga, observe a tarefa. Dá um tempo para ela e logo em seguida você vai perguntar, o que temos nessa tarefa? E a criança começa a descrever. Então, ela vai descrever que tem borboletas, provavelmente, né? Tem borboletas. E aí você vai perguntar, além das borboletas, o que mais podemos ver? Porque as borboletas, como eu expliquei para vocês, elas são numeradas de 1 a 5. Tem um númerozinho ali. Se a criança não sabe número ainda, você pode pedir para ela apontar alguma coisa que tenha diferente além das borboletas. Aí, logo em seguida, você pode perguntar, as borboletas são numeradas? Descreva, então, a borboleta número 1 e a criança vai dizer o que a borboleta 1 tem. O que a 2 tem, a 3, a 4, a 5. Aqui eu botei um exemplo, ó. O que a borboleta 1 e 3 têm de comum? Vocês podem observar o que elas têm de comum. Aqui tem duas coisas que são bem nítidas que elas têm de comum. Alguns poderiam elencar até 3. Poderia dizer que é o tamanho, que elas são mais ou menos proporcionalmente do mesmo tamanho, mas o corpinho delas é pintado de preto. Esse corpinho aqui do meio. E a asa tem uma divisão, ó, em 2 partes. Tá vendo? Então, a criança vai chegar a esse detalhamento com perguntas. Aí, aqui um outro, né? O que a borboleta 2 e 4 têm de comum? Qual a borboleta tem mais diferenças nas asas ou nas divisões? Então, se você voltar aqui, você vai ver o seguinte, que a borboleta 1 e 3 da primeira tarefa tem essa divisão do corpo. Que a 2 e 4, elas não têm essa divisão na asa. E a 5, olha quantas divisões ela tem na asa. Várias, ó. 1, 2, 3, 4, 5. É a que mais tem. Viram? Aí, lógico, aqui, e o corpo? O centro. Se a criança não notou que o corpinho delas é igual, você vai chamar a atenção da criança para esse detalhe. E aí você vai dizer, ó, e o corpo? O centro da borboleta. Como são? São todos iguais ou diferentes? Chama para esse detalhamento. E a criança vai ver que o corpinho é igual. Isso seria algo comum a todas as borboletas? E aí você começa a trabalhar o conceito do que é comum. Viram? No meio das diferenças tem o que é comum. Isso vale uma boa reflexão para você aí, mediadora, né? Professora, neuropsico, estão me assistindo. Imagina uma sala de aula, todas as crianças são diferentes. E às vezes a professora elenca aquele aluno lá como diferente. Agora eu quero que vocês pensem diferente. Se o que é que une todo esse grupo? O que eles têm de comum? É mais difícil, né? Primeiro que todos são crianças. E devem ser respeitadas, amadas e ensinadas. E aí a gente pode fazer uma reflexão imensa sobre isso, que não é agora aqui, né? E quando a gente pensa em pessoas, o que elas têm em comum? As pessoas, o que elas têm em comum? E você, o que tem de comum com os seus colegas da classe? O que temos em comum? Pode nos unir ou nos separar? Que atributos podemos categorizar as borboletas? Tamanho, cor, forma. Como podemos tornar mais diferente essas borboletas? Ou mais comum? Esse é um desafio para você pensar. Sabe aquelas borboletas que eu mostrei para você ainda há pouco? Como é que você tornaria essas borboletas usando um atributo, certo?
para tornar essas borboletas mais parecidas umas com as outras? Pensou? Acertou. É a cor. Se eu pintar todas as borboletas de vermelho, vai ter um atributo, uma característica que vai ser comum a todas elas. Agora, se eu quiser deixá-las mais diferentes umas das outras, o que eu posso fazer? Pintar cada uma de uma cor. Viram? Ou uma colorida, outra de uma cor só. Não importa. Então, eu posso usar o mesmo atributo para deixar algo muito comum ou muito diferente. Agora, isso vale para nós também, professoras. A gente pode tornar a nossa sala de aula muito mais diferente ou muito mais comum. A opção vai ser sua. Agora, voltando aqui à tarefa. Na última parte que eu preparei para vocês. Se usarmos cores, que cores você usaria para deixar as borboletas mais comuns? Na escola, o que se usa para ficarmos mais parecidos uns com os outros? Vocês sabem? Todas as crianças usam algo na escola que os torna uns parecidos com os outros, que é o uniforme. Você usa uniforme na escola? Isso poderia ser um atributo do comum? Viram? Aqui, nessa simples tarefa, eu fiz várias perguntas para a criança, mas as perguntas elas têm que ultrapassar a tarefa e além da tarefa. Fazer com que a criança relacione aquele conceito do que é comum para o seu dia a dia, porque depois você quer que ela use isso, use esse conceito. Por isso que a mediadora, ela começa com a tarefa e transcende a tarefa. E essa transcendência é importante para a criança construir um significado. Por que na escola eu tenho que aprender o que é comum? Não tem significado, muitas vezes. O professor não ensina isso. Agora, quando a gente ensina, quando a mediadora ensina dessa forma, relacionando um conceito que a criança aprendeu com o seu dia a dia, cria um significado, armazena na memória. E isso faz toda a diferença. Então, pessoal, o que eu quero dizer para vocês é assim, sempre nas mediações, eu acabo perguntando para a criança, né, algo de fechamento, assim. O que mais você tem em comum com os seus colegas? Eu terminei essa mediação assim, para a criança construir também um significado, que ela não é tão diferente assim dos seus colegas. Ela também tem alguma coisa que une ela a este grupo e que faz dela alguém muito importante nesse grupo. Porque senão a criança não vai se sentir pertencente a esse grupo. Aquele discurso que às vezes a gente escuta, né, que me deixa muito triste. Quantos alunos você tem? 20 mais um síndrome de Down. 20 mais um autista. 20 mais um com deficiência intelectual. O nosso discurso e a nossa atitude produz uma deficiência. Então, nós temos que tomar cuidado também, como é que o nosso pensamento, como é que a nossa crença anda nos sustentando as nossas ações. A mudança é necessária, é urgente. Se você quer se tornar uma mediadora, deverá mudar as suas crenças e acreditar que o teu aluno é capaz. E viva o que temos em comum. Espero que você tenha gostado e, se você tiver dúvida, eu quero te ouvir. Escreva, pergunte, tire as suas dúvidas. Não fique com vergonha. Eu tenho um tempo e durante o dia, eu sempre tenho um tempo que eu deixo para responder as minhas seguidoras. Um grande beijo e até o próximo vídeo.